Hoje você vai sair daqui totalmente transformado no seu pensamento com relação a deserto e caverna. Não é provação, não é tempo ruim. Você vai entender que só melhora quando a gente vai para a caverna ou quando a gente vai para o deserto. Você acredita nisso? Você acredita? Em Êxodo 5, Deus diz a Moisés, vai lá e fala para o faraó para liberar o meu povo, para que eles possam ir para o deserto fazer uma festa. Então, já começa por aí. Deserto é lugar de festa, lugar de bênção de Deus, não é lugar de tristeza, nem de pranto, nem de ranger de dentes. Isso é tipo o inferno. Para Deus tudo é bênção. Achou aí? Vamos orar? Pai querido, neste momento da palavra, nós queremos que o Senhor fale conosco. Que o Teu Espírito Santo nos inspire. Revele ainda mais o poder da Tua palavra. Que possamos crer de todo o coração. Que não haja nenhuma resistência. Que a nossa mente seja destravada pelo Teu poder. Que nosso coração esteja aberto para receber a Tua boa semente. E que possa gerar frutos, frutos de justiça. E que pela fé possamos alcançar uma vida plena e abundante no Senhor. Seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, quando o deserto e a caverna se tornam um ambiente de aprendizado. Esse é o tema de hoje. Então, lá em 1 Samuel capítulo 22, verso 1, tem uma história acontecendo com Davi, um homem muito conhecido de todos nós. Então diz a palavra assim a partir do verso 1. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispa, em Moabe, e pediu ao rei, por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi, deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Amém? Então, Davi, imagina você, acho que você nunca passou por isso. Davi está lá quietinho na casa dele, trabalhando no campo. Eis que surge o profeta e sacerdote Samuel na casa dele. Né? E naquele tempo Samuel era uma referência da presença de Deus. Era um ungido do Senhor, era profeta do Senhor, sacerdote do Senhor. Deus fala a Samuel o seguinte, você vai à casa de Jessé e vai ungir o seu filho, o rei de Israel. Estou removendo o rei Saul do trono, estou estabelecendo um novo rei para Israel. Samuel era uma referência, todo mundo queria saber aonde Samuel vai, o que Samuel está fazendo, qual que é a palavra que ele falou, porque tudo o que ele falava as pessoas tinham convicção e certeza. O que Samuel fala vem de Deus e acontece. Aonde ele vai é porque Deus mandou e algo vai acontecer. Se ele voltou é porque Deus mandou voltar com uma palavra do que vai acontecer. Então havia no Samuel uma expectativa. Aí Samuel fala, Deus, se eu sair daqui até a casa de Jessé, o rei vai mandar me seguir, vai querer saber o que está acontecendo. Aí Deus fala, pega um boi, leva, fala que você vai ter um tempo no altar consagrando uma oferta ao Senhor. E Samuel faz isso, mas nesse caminho você vai passar na casa de Jessé e vai ungir aquele que eu escolhi, rei de Israel. Bom, está Davi lá no campo, o filho mais novo. Jessé manda chamá-lo quando Samuel do Senhor e o unge rei. A partir daquele momento, Davi se torna rei de Israel, espiritualmente, mas ainda não ocupava a função. Mas a sua vida começa a melhorar. Não sei se você já passou por isso. De repente, a sua vida começa a melhorar. Ontem, uma família ficou aqui, nós saímos meio-dia e pouco. Eles falavam assim, pastor, desde o dia que nós chegamos aqui esse ano, meu casamento melhorou, minha vida está melhor, meu marido está melhor, a minha filha passou por vários problemas, já está melhor, ela pode agora ter de novo o celular, ela começou a tocar teclado. Né? Então, houve uma mudança para melhor na nossa vida. E Davi começa a experimentar uma mudança na sua vida para melhor. Aí um certo dia o pai dele falou, está acontecendo uma guerra, seus irmãos foram para lá, vai lá levar um pão, um queijo, uma farinha, um azeite e me traz notícia. E Davi vai levar um pão, vai levar uma merenda para trazer notícia para o pai. Chegando lá, está acontecendo uma bagunça lá no meio daquele lugar, há um gigante desafiando o povo de Israel. Ele olha para aquela situação e você já sabe, ele encara o Golias e mata. E a promessa do rei Saul, quem matasse aquele gigante, teria isenção de impostos, ganharia uma esposa, ia morar no palácio e ia ser muito rico. Então, não cumpriu nada, mas ele levou Davi para o palácio. Deus começa a usar Davi
O rei fica endemoniado, ele toca a sua harpa, ministra sobre a vida do rei, ele é liberto. Então Davi deixa de ser um simples camponês para virar ungido do Senhor. Ungido do Senhor, ele mata o Golias e ele começa a vencer batalhas, ele expulsa demônio, ele toca instrumento, ele começa a ficar em evidência. O filho do rei, o príncipe, fala: olha, a minha túnica é sua, a minha espada é sua. Em outras palavras, você ocupa o meu espaço porque Deus escolheu você. Eu quero ser o seu amigo, quero estar ao seu lado, quero te apoiar, te ajudar. Então havia um apoio do príncipe, havia um apoio popular, havia uma evidência, um reconhecimento. Davi estava só subindo, só crescendo. Mas um certo dia Saul acorda e fala: eu quero matar Davi. Não suporto esse menino. Não suporto ver o que Deus faz com ele. Não suporto ver ele bem. Não aguento mais, quero matá-lo. Aí Davi, do dia para a noite, perde a casa, perde o reconhecimento, perde a comida quente, perde o banho quente, perde tudo e vai morar numa caverna. Perdeu tudo. Quantos aqui já passou por situação de perda? Eu já passei. Some amigo, some todo mundo. Não sobra um para te apoiar. E quem está bem, olha assim, não sabe se ajuda ou se desajuda. Se sai de perto mesmo correndo ou se sai devagarzinho, é francesa. E você passa aquela situação e Davi ficou daquele jeito. E ainda preocupado, o Saul não me acha, vai matar meu pai e minha mãe. Ele foi no inimigo, Moabe, rei dos Moabitas, falou: ó, dá abrigo para o meu pai e minha mãe enquanto eu estou fugindo de Saul. Por favor. E aí Moabe fala: pode trazer seus pais para cá. E ele deixa os seus pais lá com Moabe e ele volta para a caverna de Adulão. E ali, de repente, começa a surgir só gente boa. Diz a palavra que começa a aparecer ali, verso 2, é isso? E chegar pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Imagina, você perdeu tudo, está dormindo na caverna, no chão duro, não tem comida, não tem mais nada. E aí começa a chegar gente aflita. Ó, Davi, estou cheio de problemas, estou numa aflição, me ajuda aí. Com fome, com problemas. Começam a chegar só endividados, descontentes. 400 pessoas, não chegou um, chegou 400. Imagina, você está precisando ser ministrado, você está precisando ser abençoado, você está precisando ser cuidado, e chega 400 pessoas pior que você e querendo que você ajude. E você sem nenhum recurso na mão. Você também precisando de ajuda, um recomeço, se restabelecer. E essa é a situação de Davi. Mas a caverna ou o deserto não é um ambiente de desespero. São ambientes de formação. É agora que manifesta o Deus na sua vida. Nós precisamos de uma transformação da nossa mente. Enquanto a gente tem acesso a recurso pessoal, enquanto a gente tem força, enquanto a gente tem amizade, enquanto eu consigo pegar dinheiro no banco, enquanto eu consigo correr para alguém, eu não coloco a minha mente 100% em Deus. Mas quando eu estou dentro de uma caverna, tentando achar um caminho de solução para a minha vida, escondendo os meus pais para não serem mortos, e chega 400 homens pior do que eu, é só ouvindo Deus. Eu preciso de Deus. Então há momentos para nós sermos formados, educados, transformados. Deus precisa nos isolar. Deus precisa tirar tudo ao nosso redor. Puxar mesmo, você não vê o chão mais. Para que você e a sua mente sejam transformados e sejam conectados a Deus, somente a Deus. O meu conselho agora é Deus, o meu socorro agora é Deus. Agora eu preciso desesperadamente da resposta de Deus. Não é assim que a gente se sente quando a gente perde tudo? A gente está em aflição, a gente não olha mais para o homem, a gente olha para a gente mesmo e fala: Deus, tem misericórdia, me ajuda, me socorre, não sei mais o que fazer. Então, naquele momento, Davi entendeu que ele estava num ambiente de aprendizado. Ali era a sala de aula divina, ali era um ambiente que Deus escolheu para levá-lo, e também 400 homens para serem formados. Ali começou um processo de ser formado um rei para todos. Um rei que não faz acepção de pessoas, um rei que vai trabalhar segundo o coração de Deus, um rei que não vai pegar um vício de Saul, mas vai começar um reinado daquilo que Deus de fato tem para a vida dele. E ali nós temos alguns princípios. Primeiro ponto, né? Quando nós estamos na caverna, no deserto, o primeiro aprendizado que nós temos é somente depender de Deus. O verso 22, capítulo 22, verso 1, parte A, diz assim: ó, Davi fugiu de Gate e se escondeu numa caverna de Adulão. Quer dizer, em outras palavras, eu preciso só de Deus. Agora eu não preciso do palácio, não preciso do meu pai e da minha mãe, eu não preciso do reconhecimento, a capa e a espada de Jonathan não servem mais nada para mim, morar no palácio não resolve o meu problema, voltar para a casa dos meus pais não posso também, porque eu vou levar morte e destruição para lá. Acabou.
É eu, Deus e a caverna. É eu, Deus e o meu deserto. É eu, Deus e a minha particularidade. Abriu meu coração. Então é o momento de nós realmente aprendermos a depender de Deus. Então imagina você de herói de Israel a um cara isolado, um fugitivo, fugindo de Saul. Então quando você se encontra sozinho, quando você está na dependência de Deus, naquele lugar que você acha que não serve para nada, você está sendo trabalhado. Ali não é um lugar de opressão, mas é de formação. Ali não é um lugar de destruição, mas é de lapidação. Ali não é um lugar de derrota, mas de vitória, de mensagem de Deus, de transformação do nosso pensamento. Nós entendermos que agora eu vou para um outro patamar de vida, eu vou viver novas experiências, mas aquilo que está no meu coração não pode ir junto mais. Falávamos antes das nossas cargas, deixávamos aqui no púlpito muitas coisas. É o momento de eu me livrar daquilo que não serve, porque para onde eu vou agora, aquilo que eu carrego não vai ser útil mais. Então é um ponto que eu começo a entender que agora sou eu e Deus. A única solução neste momento agora é depender única e exclusivamente de Deus. Amém? Mais ou menos, né? Amém, gente? Vocês estão aí ainda? Amém, né? Verso 5 de 1 Samuel 22, aprender a ouvir a voz de Deus antes de agir. Então diz lá, certo dia o profeta Gade disse a Davi, deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Você começa a ouvir a voz de Deus. Agora começa a ficar claro. A Cidiane dava testemunho ontem, Deus está falando com letras garrafais, brilhando, e mesmo assim às vezes a gente não entende. Mas quando a gente compreende, Deus muda a situação. A aparente derrota da reprovação na OAB virou aprovação, virou reconhecimento. E veio, Deus não teve só aquilo para ela. O filho se formou, inclusive ela postou as fotos ontem, e o filho já passou na UEL, no vestibular que ele buscava, que é a educação física. Então assim, Deus mais do que a OAB, Deus deu a realização do filho no casamento, do lar, traz a alegria. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, e aqui Davi começa a ouvir a direção de Deus, quando a gente mantém o nosso coração sensível àquilo que Deus está falando. Porque muitas vezes, quando Deus está falando, a gente não quer ouvir. Deus está dizendo para a gente coisas que nós às vezes não queremos ouvir. Mas nós precisamos ouvir, compreender, filtrar e agir conforme Deus está falando. Então, quando o profeta trouxe a palavra, Davi imediatamente obedeceu aquilo que estava sendo orientado. Então nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus e a obedecê-la. Não adianta também ouvir e ficar parado. Não adianta você receber a palavra e continuar sem agir. Imediatamente ele foi. Ele entendeu que não bastava estar seguro. A caverna era uma segurança naquele momento. Mas o fato de estar seguro não era mais necessário, porque agora mais importante do que estar seguro era obedecer a palavra de Deus. Voltar da fortaleza. Descer para onde Deus estava mandando ele ir. Aquele tempo acabou na caverna. Então aquela segurança passou. Terceiro ponto de aprendizado. Aprendemos a valorizar as pessoas certas. O verso 3 e 4 de 1 Samuel 22 diz assim, mais tarde Davi foi a Mispa, em Moabe, e pediu ao rei, por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Mesmo em meio àquela fuga, Deus demonstra o cuidado dele com a família de Davi. E ele entendeu que o mais importante naquele momento era preservar a vida dos seus pais. Mais do que ele estar seguro naquela caverna, mais do que ele se isolar naquela caverna, era também entender que a quem ele amava profundamente, os seus pais, precisavam estar em lugar seguro. Davi podia ficar ali, Deus, não saio daqui, porque daqui eu vou morrer. Meus pais já são velhos, eles vão saber se virar, tem relacionamento, não estão isolados. Não, preciso me preocupar com o próximo. Independente da perseguição, independente da minha fuga, independente de onde eu me encontro, há pessoas que eu amo e eu preciso protegê-las. E como que eu vou proteger? Quais são as pessoas certas para me ajudar neste momento? Deus dá clareza, Deus dá instrução, Deus abre portas. Deus põe pessoas. A partir do momento que você demonstra amor e empatia, preocupação, Deus vai te dirigir para onde você deve ir. Mas não se preocupe. E nem fique pensando que só porque você tem problema, as pessoas deixaram de existir. As pessoas ainda existem. E elas vão enfrentar problemas. E muitas vezes, mesmo você vivendo isolado, mesmo você estando em problemas, você ainda vai ser instrumento de bênção para aqueles que precisam.
Não é porque você está passando num momento de deserto, não é porque você está num momento de solidão numa caverna, que você não vai ser instrumento de bênção na vida de outro. Basta você continuar amando as pessoas, independente do que elas fizeram por você ou para você. Ame o próximo, ame as outras pessoas, se preocupe. Moabe era um inimigo, Deus usou o inimigo para abençoar a família de Davi. Então, às vezes você fica preocupado, achando, aquela pessoa jamais vai fazer isso por mim. Não vou falar com o meu patrão. Deus está falando, fala com o seu patrão. O Rafa falava ontem, aqui, o Rafael, o guitarrista. Mas, pastor, estou pedindo para Deus abrir a porta no banco, estou falando com o André, conversando com um monte de gente. Fiz uma oração, Deus falou, e aonde você trabalha? Faz uma proposta. Ele escreveu, fez uma proposta, chegou na empresa, apresentou uma proposta. Ontem ele falou, aceitar a proposta, dobrar o meu salário. Aceitar a minha ideia, dobrar o meu salário, e a partir de fevereiro começam as mudanças da empresa, daquilo que eu fiz a proposta. Às vezes o foco dele estava no banco. Ele orou, Deus falou, às vezes não é o banco. Que tal você montar um planejamento e conversar com a empresa onde você está hoje? E Deus abriu as portas. Por quê? Porque ele amou a empresa onde ele está. Ele amou o patrão, falou, há uma oportunidade aqui, por que eu vou continuar insistindo no banco se há uma oportunidade aqui? Ele estava isolado no hotel viajando. Falou com a empresa, falou, estou voltando que eu tenho um projeto, quero apresentar para vocês. Parou no meio do caminho, no meio da semana e voltou. Por quê? Pelo amor, pela paixão, por Deus e pelo ambiente e pela família, que ele preocupado. Como é que eu vou sustentar minha casa ganhando menos hoje? Eu preciso ganhar mais. E num ambiente de crise, todo mundo fala que está tudo em crise, a empresa aceitou o desafio. E aquilo que ele pediu, fizeram. Olha que benção. Você está pedindo alguma coisa na empresa? Você está pedindo para Deus alguma coisa? Você tem procurado portas, novas oportunidades? Não só financeira, tantas coisas Deus pode fazer. Amém? Mesmo em tempo de crise, Davi não foi egoísta, pensou no próximo. E você, tem pensado? Quarto e último ponto, para a gente poder orar aqui daqui a pouquinho. Verso 5, parte B. Aprendemos a confiar em Deus o tempo todo. Então diz lá no final do verso 5. Então Davi foi para o bosque de Herete. Então agora, já fiquei sozinho, aprendi a confiar em Deus, aprendi a ouvir a voz de Deus, aprendi a amar o próximo, a minha família, e buscar recursos onde Deus orientou, mesmo que fosse meu inimigo. Houve uma aproximação, uma mudança de entendimento. Não adianta eu querer ser rei, agora eu tenho que ser Davi. Não adianta eu querer voltar para Saul, agora eu tenho que ser Davi. Não adianta eu querer ter o exército de Saul, agora Deus me deu 400 homens. E agora Deus está dizendo, desce, eu vou descer. E aqueles 400 homens, Deus transforma não só a vida de Davi. Se você continuar lendo o texto, é impressionante o que Deus faz, porque ele se torna um exército na mão de Davi. E diz que eles viraram ambidestro. Eles atiravam flecha, e o estilingue lá, judeu lá, com a mão esquerda e com a mão direita. De tão adestrados, formados, que foram aqueles homens por Deus através de Davi. Ali levanta um exército com habilidades que ainda não existiam. Ele poderia correr para o exército de Saul, porque com Saul o exército matou 1000. Com Davi 10.000, Davi tinha moral para convocar o exército e falar, agora vocês estão comigo e nós vamos assumir aqui a nossa posição. Mas não foram aqueles homens que Deus levantou, foram os 400 que chegaram aflitos, endividados, com problema, pedindo ajuda. Então fique atento às pessoas que se aproximam de você. Às vezes são eles, na sua incapacidade, na sua forma de pensar totalmente errada, num momento de aflição extremo. Deus está trabalhando em você e você vai trabalhar na vida deles. Deus vai te usar. Tudo aquilo que está fluindo na sua vida vai começar a alcançar o próximo. Amém? Então Davi obedece. Mesmo sendo ungido, mesmo vivendo como um fugitivo, ele fica atento às palavras de Deus. Ele não reivindica aquilo que Samuel fez na vida dele. Ele não fala para Deus, olha, o Senhor mandou Samuel lá, eu estava quieto no campo. Ele me ungiu, ele me fez rei. Não, ele fala, então tá bom. O Senhor mandou eu esconder, eu escondi. O Senhor mandou eu cuidar desses homens, eu cuidei. O Senhor mandou ficar, eu fiquei. Agora o Senhor mandou descer, eu desci. Estou aqui para cumprir a sua vontade. Esse tempo de caverna, de deserto, de aprendizado, nos ensina a valorizar o tempo. A valorizar o momento. Cada dia que passamos ali. O que aprendemos, como nos aproximamos, como entendemos. Há um processo de Deus contínuo na nossa vida. Então a caverna, o deserto, não é um ambiente de frustração, tristeza, mas é de mudança de vida. Para melhor. É um degrau que você avança, é um crescimento que vem, é um entendimento que você alcança para viver algo diferente.
Amém? Então, o que para a caverna de Adulão era para todos o fim de carreira, para Davi se torna um novo momento. Então, às vezes, o deserto, para você falar, vou morrer aqui, acabou. Não, agora que você vai começar a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Estou escondido nessa caverna aqui, pastor. Agora que você vai começar a viver as abundâncias de Deus. Ali foi o início de uma nova fase. Então, o seu deserto, a sua caverna, o seu ambiente de tantas lutas, dificuldades, não é o fim, mas é o começo de algo novo. É o começo de novas oportunidades. Aquilo parecia um ambiente de punição, mas se transforma numa plataforma de transformação. A caverna parece, às vezes, o deserto, a caverna, a aflição, a luta, às vezes, parece que a gente está sendo punido. Nesse momento, a gente lembra da lei da semeadura. Eu devo ter semeado errado. Estou plantando o que eu colhi, estou colhendo o que eu plantei, quer dizer. Não devia ter feito as coisas certas, estou sendo punido. Deus não está punindo você, mas Ele está te colocando numa nova plataforma, num ambiente de transformação, de mudança. Deus Ele não olha para nós com desprezo. Deus não rejeita a nossa oração. Deus olha para a nossa dor, para a nossa aflição, para a nossa lágrima. Ele não está apático em relação à nossa dor. Ele sabe, mas Ele também sabe do potencial que há em nós. Ele sabe da força que está em nós. Ele sabe da matéria-prima que Ele está trabalhando, quem é esse barro. E o potencial espiritual que nós temos. Eu vi outro dia o pastor falando, que quando a gente diz que nós oramos, quando nós oramos, diz que o Espírito fala ao Senhor, traduz ao Senhor, leva a nossa oração a Deus. Porque sempre que a gente for orar, a gente vai falar, Deus, tem misericórdia, não aguento mais. Não aguento, parece que não passa essa aflição, essa luta, essa dificuldade. E o Espírito Santo deve chegar para Deus e falar assim, Ele aguenta sim. Não foi isso que Ele falou, Deus. Ele falou que Ele aguenta. Ele está olhando para o momento. Ele está olhando para a luta de agora. Ele não está vendo o amanhã. Ele esqueceu da tua palavra. Ele não está se lembrando do teu poder. Ele está chorando. Ele, na verdade, não é o que Ele quer dizer. Então, o Espírito Santo tem um trabalho danado para dizer para Deus a verdade que está no nosso coração. E assim nós vemos a vida de Davi. Aquela mudança. Então, assim como Davi saiu daquela caverna preparado para assumir um trono, você também pode sair de um deserto mais forte, mais maduro e mais cheio da presença de Deus. Amém? Basta nós estarmos atentos a isso. E o deserto nas mãos do Senhor se torna um ambiente, uma escola de vitória, um ambiente de formação de homens e mulheres com o caráter de Deus. Amém? Quero orar por você. Eu não sei se você tem algum deserto, se você tem alguma luta, se você está na caverna ou se você está só em berço esplêndido, vivendo bons momentos. Mas saiba que Deus continua te amando. E Ele quer te levar sempre a plataformas de aprendizado, a ambientes de crescimento, a um lugar de superação. Deus sabe a força que há em você. Deus sabe o poder que emana sobre a sua vida. Deus conhece o seu amanhã. Deus não olha para nós só hoje. Deus Ele está fora do tempo. Ele entende aquilo que nós passamos e vamos passar ou deixamos de passar. Então, neste ano, eu quero estimular você a terminar 2025 entendendo que o deserto, que as aflições, as lutas, não é o fim, mas é o começo de algo novo. Não é um ambiente para você lamentar, mas é um momento para você louvar a Deus pela bênção que está vindo. Para você colocar diante de Deus, de fato, aquilo que você tem para receber dEle e tomar posse pela fé no nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Há algo difícil para você no seu relacionamento com Deus? Na sua vida, no seu dia a dia? Há algo assim que você acha que é muito difícil? Eu não tenho conseguido, é uma luta sem fim na minha vida. Há algum sentimento assim no seu coração? Tem situação que você fala, olha, está muito difícil, sozinho eu não consigo, eu não compreendo, não sei por que eu estou passando por isso. Você se sente assim às vezes? Não? Tudo bem? Benção. Glória a Deus. Quero orar por você. Pense aí nos seus sonhos, nos seus projetos. Pense nos ambientes que você está vivendo. Pense aonde você quer ir. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, concentre-se em Deus. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Pai. Assim como vemos a Tua palavra, muitas vezes nós queremos fugir, nos esconder, nos afastar não só dos homens, mas também do Senhor.
Mas não há como fugir dos seus olhos, diz a palavra. Se nós subirmos ao mais alto céu, ali tu estás. Se descermos às profundezas, ali também está. Se andarmos pela terra, ali também tu estás. Não tem como nos afastarmos do Senhor. Não tem como fugirmos de ti, Pai. Pai, mas nós sabemos também que o Senhor tem nos moldado, trabalhado nas nossas vidas. O Senhor tem levantado homens e mulheres. E nós queremos, como Davi, aprender a ouvir o Senhor, a ouvir a tua voz, a obedecer o seu mandamento, a cumprir com os propósitos, vivermos, ser uma vida plena e abundante. Pai querido, vai tocando na vida dos teus filhos. Senhor, esteja nos estimulando, Pai, a vivermos uma vida de fé, rompendo, Senhor, com toda limitância do nosso coração, tudo aquilo que vem para limitar a nossa fé, que vem impedir o nosso crescimento, que vem trazer dúvida ao nosso coração, que vem trazer dúvida na nossa mente, que vem bloquear o acesso do Senhor sobre nós, Pai. Quebra isso, Pai. Rompe esse jugo, Senhor. Tira esse laço. Quebra, Senhor, essa dureza de coração. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que possamos estar com os nossos olhos em Ti. Que o nosso coração esteja preparado para receber o ensinamento que vem do alto. Senhor, as nossas casas, nosso trabalho, nossa família, nossos projetos, nossos sonhos, o nosso chamado está em Tuas mãos. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor da nossa vida. Queremos estar sempre sensíveis a Ti. Queremos aprender a conviver com a Tua presença. Queremos aprender a discernir a Tua voz. Queremos, Senhor, ouvir o Teu ensinamento. Queremos estar atento à palavra profética que vem do Senhor. Queremos amar o nosso próximo. Queremos pôr em segurança quem amamos. Queremos ser uma fonte segura para quem nós amamos, ó Pai. E queremos sempre estar no ambiente que o Senhor preparou para nós. O ambiente que o Senhor nos chamou. Se é para estarmos no deserto, vamos para o deserto. Se é para estarmos na caverna, vamos para a caverna. Se é para descer para o vale, nós vamos para o vale. Mas nós não queremos ir sem a Tua presença. Não queremos andar sem a Sua presença. Não queremos caminhar sem a Sua presença. Não queremos marchar sem a Sua presença. Não queremos viajar sem a Sua presença. Não queremos sair de casa sem a Sua presença. Não queremos trabalhar sem a Sua presença. Não queremos sair de férias sem a Sua presença. Não queremos estar ceando com a família sem a Tua presença. Porque Tu és o nosso Natal. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso propósito. Tu és a nossa vida. Tu és o Senhor da nossa vida. E nós queremos viver os nossos dias plenamente no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter sensibilidade, a ter força, ânimo, coragem para agirmos conforme o Teu querer e o Teu realizar. Tira todo o temor do nosso coração, tira toda a insegurança, tira todo o medo. A Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Tira esse medo do nosso coração. Tira esse medo da nossa mente e enche-nos com Teu amor, enche-nos com Teu amor, enche-nos com Teu amor e traz sobre nós ousadia, traz sobre nós coragem, traz sobre nós intrepidez, traz sobre nós ser uma força que nós nunca vimos, que possamos agir movidos por esse poder dia após dia, Pai. Abençoa os Teus filhos, Pai. Abençoa cada um de nós, aqueles que estão em casa, aqueles que vão assistir depois, que eles possam viver plenamente na Sua presença. Que eles possam viver afastado numa caverna, mas com a Tua presença. Que eles possam estar em casa, mas com a Tua presença. Que eles possam desfrutar continuamente desse Deus único e vivo. No nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Temos vivido os nossos dias sempre confiando no Senhor. E queremos continuar com a nossa confiança, com a nossa fé em Ti. Leva-nos além, Senhor. Firma os nossos passos. Conduza-nos a caminho seguro. Leva-nos, Senhor, a novidade de vida, a experimentarmos sempre algo novo em Ti, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus.